Hoje, sábado, 8 de maio. Então, nós tivemos ali nos últimos 4, 5 dias de março, né? A assinatura daquele mal assinado decreto, porque é o começo de tudo, que houve o lockdown e no decreto a prefeita mandou a Aviação Campos Gerais recolher a frota e foi uma semana e meia sem transporte coletivo. Bom, com isso houve o desequilíbrio financeiro da empresa, porque a empresa estava pagando no quinto dia útil a primeira quinzena do mês anterior, no dia 25 a segunda quinzena, estava regularizado num acordo havido com o sindicato da categoria. Com o decreto, a coisa se agravou e a empresa não pôde honrar o compromisso, né? Aí quando a prefeita mandou a empresa voltar, aí nós comentamos aqui, para mandar parar foi de graça, para voltar tem preço. Os funcionários da empresa falaram só se receber o salário. Como a empresa não tinha dinheiro, houve a greve, né? Na segunda-feira houve a greve, não lembro o dia, mas foi o mês de março inteiro, porque continua a greve, então, nós estamos em greve, né? Muito bem, aí uma semana de greve, 4, 5 dias de greve, a Justiça do Trabalho determinou que 50% da frota tinha que circular. Foi feito um acordo com o sindicato, não ia pagar 50 mil por dia, tá? Voltou 50% da frota. Mas a empresa não teve condição de regularizar, daí era pagamento em fevereiro, né? E os funcionários decretaram a greve, né? Então ninguém voltou a trabalhar, né? Bom, com os 50% funcionando e a empresa sem poder pagar, houve um movimento dentro do pessoal que estava trabalhando de paralisação das 9 da manhã, das 7 da manhã às 9 e das 17 às 19 horas. E os sindicatos soltou uma nota: nós não temos nada com isso, não somos nós que estamos fazendo isso aí, isso é um movimento à parte. Nesse movimento paralelo surgiu uma nova liderança lá, não é? Muito bem, isso aí ficou acho que uma semana toda funcionando desse jeito. Nesse meio tempo, na Justiça do Trabalho, a juíza decretou, bloqueou as contas da empresa. Mas não bloqueou as contas da prefeitura, houve um prazo para que até quarta-feira da semana que passou, né? Não essa semana passada, a empresa teria que pagar por em dia os salários dos funcionários. Claro que não houve condição, a empresa não honrou o dia, na quarta-feira, e a juíza havia dito que daí seria chamada a prefeitura. Claro, a prefeitura teria que comparecer. Muito bem, a empresa não pagou, a juíza não chamou a prefeitura, né? E a juíza deu a sentença dizendo que precisa esperar o trânsito em julgado para saber se decreta, chama a prefeitura para honrar a parte dela, né? Então as contas da empresa foram bloqueadas, da prefeitura não, né? Então a justiça já começa a deixar a desejar, porque não é justiça, as duas partes estão envolvidas, né? É o poder concedente e a concessionária. O poder concedente interferiu na concessionária, provocou prejuízo, provocou desequilíbrio financeiro, por conseguinte tem responsabilidade. Mas me parece que na sentença da juíza não houve isso, da juíza do trabalho, né? Deixar bem claro. Então, as contas bloqueadas, da prefeitura não. Continuou o problema aí. Bom, na quarta-feira a empresa pediu na justiça uma audiência de conciliação, né? A prefeitura dá um pouco a empresa para pagar o salário. Não avançou esse pedido da Aviação Campos Gerais. Na quinta-feira, a aviação entrou com pedido, com o dinheiro que ela havia arrecadado nos últimos dias, mais o dinheiro bloqueado, daria para pagar o salário de março. Então, pediu para a juíza, esperando uma resposta natural, que fosse positiva. Eis que no início da noite, a juíza indeferiu o pedido. Indeferiu. Muito bem. Aí havia uma conversa
com o pessoal que estava trabalhando 50%, de que eles iam trabalhar até as 5 da tarde de sexta-feira. Se não houvesse o pagamento, retomariam a greve. Entretanto, o sindicato, que daí começou uma competição interna lá entre os funcionários, o presidente do sindicato começou a ficar preocupado pela influência da liderança que estava surgindo ali paralela com ele. O presidente do sindicato inventou de decretar a greve, retomar a greve. Então a greve de ontem, aí foi a intervenção do sindicato em consequência da juíza ter indeferido o pedido da empresa. Quer dizer, então, aí a gente vai questionar, a justiça fez justiça? Não, acho que a justiça não fez justiça. Porque, olha, são 1.100 funcionários, domingo, igual amanhã, é dia das mães, os funcionários tiveram problema na Páscoa. No dia das mães, se recebesse ontem o salário de março, daria para dar uma ajustada nas contas, tal, poderiam fazer um almoço para a mãe, mas estão sem dinheiro. Mas a justiça foi insensível em relação a isso aí. De repente, não, a justiça não tem nada a ver com sensibilidade. Eu acho que tem. Justiça é justiça, né? A empresa quer pagar, não pode pagar os 2 meses, pode pagar um, precisa pagar um em função dos funcionários, né? Bom, aí retomamos a greve. Agora pergunto-se, e a população? A população está aí, não existe ninguém para defender a população. Quem trabalha, olha, empregada doméstica, como é que ela vai pegar o ônibus? Não tem ônibus, como é que ela vai trabalhar? Quanta gente tem perdendo emprego? Comércio, como é que vai funcionar? Mas onde está a representação do povo? Onde está a prefeita da cidade? A prefeita, ela está dando um extraordinário show de incompetência, porque foi ela que assinou aquele decreto. E ninguém fala do decreto. Eu vejo as pessoas falarem, emitir opinião, mas tem que começar do começo. O começo de tudo é o decreto que ela assinou. Aí provocou o desequilíbrio financeiro da empresa. Agora nós estamos com a greve sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Isso vai ter que ter uma solução, não é? Não sei se o Tribunal Regional do Trabalho vai refazer a sentença da juíza aí, não é? Porque a prefeita, ela teria que estar negociando a solução. Ela é culpada 100% dessa greve. Ah, o sindicato podia negociar, podia. Ah, a juíza podia ter liberado, podia. Mas quem criou toda essa situação foi ela, a professora Elizabeth Silveira Schmidt, primeira mulher, e se revelando extremamente despreparada, insensível e incompetente. É preciso que a gente fale essas palavras fortes, porque essas palavras fortes refletem, infelizmente, a realidade, e que passa para a história como a primeira mulher muito despreparada e muito sem sensibilidade. A população está sofrendo e ela, a exemplo da história do diabo lá que soltou o burro para comer a lavoura do vizinho, ela diz: eu só assinei o decreto e o povo ao Deus dará.